com esses níveis de contaminantes que estaríamos seguros, do ponto de vista de efeitos crônicos à saúde. Quem consome uma alface com 41 microgramas por quilo de alface não vai cair duro na próxima esquina no dia seguinte. Né? Pode passar, por favor. E ainda a resolução CONAMA traz para o biosólido classe 2, né? Pode voltar, por favor, que tem uma tolerância um pouco maior, né? Pode voltar, mas ainda traz uma limitação de de como aquilo pode se acumular no solo ao longo do ano. Então, além do limite no material em si, também quanto aquilo pode sim se acumular no solo como limite, né? Pode passar, por favor. Bom, e aqui a instrução normativa que o Roberto mencionou, que é a instrução normativa do MAPA, né, de 2006, para condicionadores de solo, e muito rapidamente, eu não vou me prender em números, mas veja, são limites mais rigorosos do que o da resolução CONAMA 498. Ou seja, se o composto daqui segue o que é exigido na instrução normativa do MAPA, eu não vou entrar aqui no mérito qual que deve ser, qual que não deve ser, mas nós teremos, inclusive, uma margem de segurança ainda maior relativamente a 498 do CONAMA. Pode passar, por favor. E agora, já entrando, não estou controlando meu tempo, né? Mas já passou? Mais 5 minutos, já entrando aqui nos riscos microbiológicos, depois eu volto a isso. Pode passar? Pode passar, depois eu volto a isso. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, não vou ter tempo, depois talvez no outro momento a gente volte a falar sobre isso. Mas o que seria um modelo de exposição para estimativa de risco microbiológico, né? Lembre-se dos números que eu falei, 10 a menos 4, 10 a menos 3, né? Um caso de infecção a cada 1.000 ou 10.000 pessoas, né? E nós fizemos um estudo, pode passar? Pode passar? Pode passar, assim, para diversos cenários de exposição, ou seja, o risco da ingestão da hortaliça, que seria adubada, né, ou cultivada com determinado nível de qualidade microbiológica, 3 níveis. Então, o risco inerente à ingestão, o risco inerente à manipulação do biosólido, né, sem qualquer equipamento de proteção individual, sem luva, sem nada, né, e o risco relativo ao trabalhador, que vai colher o material 1 mês, 2 meses depois de ter aplicado o biosólido. Né? Então, lembre-se daqueles números, 10 menos 4, 10 menos 3, pode passar. Isso aqui são experimentos que nós conduzimos, né? Produção de alface, couve, cenoura, né? Com biosólidos de diferentes qualidades, exatamente para fazer essas estimativas. Pode passar. Aqui é o decaimento de vírus, né? Que nós monitoramos também ao longo do tempo. Pode passar. Veja que eles morrem rapidamente, as bactérias também morrem rapidamente. Pode passar. Não vou me prender esses números, mas eu quero mostrar o seguinte. A aplicação de biosólidos, e aí o Ronaldo não vai me deixar mentir sozinho, pelo menos, né? A aplicação de biosólidos, quando a gente incorpora aquilo no solo, tem um efeito de diluição, a aplicação do composto, né? Quer dizer, o contaminante que está presente em determinada concentração no composto, no biosólido, ele vai sofrer um processo de diluição, ser incorporado e misturado com o solo. Né? Nós aplicamos com 7 níveis de qualidade do biosólido produzido, e veja, os contaminantes praticamente somem. Né? Eles caem a níveis não detectáveis, tanto para a E. coli, que é a bactéria indicadora de contaminação, quanto para ovos de hominídeos, que são os principais indicadores de qualidade microbiológica do composto ou do biosólido. Então, eles praticamente somem. Né? E aqui nós monitoramos no solo, em couve, em cenoura e em alface. Né? Ou seja, produzimos hortaliças aqui com níveis muito piores de biosólidos do que aqueles da resolução CONAMA, e ainda assim, que são os mesmos, né, da instrução normativa do MAPA, aí não tem diferença, e ainda assim não detectamos praticamente nenhuma contaminação das hortaliças. Pode passar. Agora, rapidamente, pode passar. Pode ir. Isso aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Isso aqui são os riscos que foram estimativa de risco, né,
associados ao consumo de hortaliças produzidos com biosólidos classe 1. Classe 1 seria o classe A da CONAMA. Veja aqui, ó, 10 a menos 14, 10 a menos 10, 10 a menos 12, seria um caso, nem sei, 10 elevado à 12ª potência, né? Um caso em cada, sei lá, quintilhões de pessoas por ano. Eu quero dizer com isso, veja esses números verdes aqui, que não, pelo menos, novamente, com base nessa metodologia, os riscos associados ao consumo de hortaliças produzidos com biosólidos classe A, né, pela resolução CONAMA, que é o mesmo nível de qualidade exigido pelo classe 1 da instrução normativa, são irrisórios, né, são negligíveis, eu diria. Pode passar. Pode passar? O único momento que nós vamos encontrar alguns números mais vermelhinhos são inerentes à eventual contaminação por mão-boca. Né? É o risco ao trabalhador. Mas essa estimativa que foi feita sem qualquer equipamento de proteção individual, sem luva, sem nada. Pode passar e eu vou terminando. Mais um. Então, não, volta aqui. Então, isso aqui é o nível de qualidade que vocês conhecem para o biosólido classe A da resolução CONAMA, que é o mesmo nível de qualidade, como eu já disse, da instrução normativa do MAP. Né? E eu vi aqui pelo laudo, né? Produzido pelo Ronaldo. Estou brincando. Mas eu vi aqui que coliformes termotolerantes o ECOI, 0. Né? Ovos de ovintos ausentes. Eu diria, objetivamente, a pergunta que o Ronaldo deixou como provocação, eu diria que, sem nenhum temor de fazer essa afirmativa, que a produção de hortaliças com o composto produzido aqui pela usina é seguro, do ponto de vista microbiológico, e pelos indicadores que eu vi também de contaminantes químicos também. Pode passar? Bom, então aqui eu vou ser bastante franco em relação às restrições de uso que foram colocadas na resolução CONAMA 498. Se vocês olharem o que diz a norma dos Estados Unidos sobre biosólidos classe A, verão que é algo correspondente à da instrução normativa 61 de 2008. Ou seja, biosólidos classe A não há qualquer restrição de uso. No nosso caso, eu estava até comentando isso com o Roberto, antes de vir para cá, a gente, quando trabalha com esse tipo de regulamentação, não pode negligenciar ou ignorar, né, o que existe percepção de risco da população. Então, por mais que existam evidências científicas de segurança, se a percepção, o senso comum na população é de uma certa cautela, nada custa respeitar isso. Então, assim, eu quero dizer que essas restrições de uso colocadas na resolução CONAMA são nessa perspectiva de dar ainda uma sensação de segurança para a população, o senso comum, que possa ter alguma restrição até do ponto de vista psicológico, né, de estar utilizando um resíduo humano como matéria-prima, como fertilizante. Então, não se aplicar o biosólido um mês antes do período de colheita para cultivo de alimentos consumidos crus. Isso é margem de segurança. Talvez não fosse nem necessário. Quanto tempo fica pronto uma rúcula? Quanto tempo fica pronto uma rúcula? 60 dias. Não, 30 dias. 25. Melhor ainda. 25 dias. Então pronto. Tá bom, não tá? Não pode se usar, então. Então não se pode usar. Pode. Se você acabou de dizer aí. Só um minuto. A gente vai, se tiver alguma pergunta objetiva, a gente vai ter um momento adequado para fazer então, isso. não se pode, 30 dias antes do período de colheita. Se você vai aplicar com 30 dias antes, fechou os 30 dias, né? Para qual em 30 dias? Então, exatamente, antes. Não, mas a rúcula se colhe 30 dias. Então, você aplica, e se você aplicar o intervalo de tempo de 30 dias, está dentro do permitido. Está entendendo? Não aplicar um mês antes do período de colheita. Então, se você aplica hoje e colhe daqui a um mês, você está de acordo com o que diz a regulamentação. Não concorda? Não. Mas é isso. De qualquer maneira, eu não vou comer isso.
que a maneira é a favor da segurança. Veja, que exercício eu estou fazendo aqui? A restrição normativa do mapa não impõe esse tipo de restrição. Eu estou fazendo um exercício do papel do advogado do diabo. Se a gente quisesse ter como referência a resolução CONAMA 498, ainda assim nós estaríamos com muita margem de segurança. A gente pode até discutir essa questão da contabilidade dos 30 dias, né? Mas na nossa leitura, os 30 dias estão aqui contemplados. Né? Pode passar aí para terminar. Né? Mesma coisa, não vou entrar em detalhes, a mesma coisa em relação aos biosólidos classe B. Né? Aí o biosólido classe B também, por questão de margem de segurança ou de cautela até psicológica, foram proibidos para cultivo de hortaliças, né? Na resolução CONAMA. Porém, o biosólido de classe B não é 10:3 recorde, é 10:6 recorde, né? De muito pior qualidade. Pode falar. É isso. Então, eu, já me antecipando e respondendo a pergunta provocativa colocada aqui pelo Roberto, eu diria que sim. Né? Pelo pouco que eu consegui ao longo da vida adquirir ou acumular em termos de conhecimento e de estudo, e na qualidade de alguém que tem assessorado órgãos regulamentadores, minha opinião pessoal é que sim. O senhor vai deixar essa... Sim, o Conselho vai disponibilizar a apresentação. Só esclarecendo, tá, gente? Para quem chegou depois, a gente tem esse momento agora de exposição por parte dos 3 panelistas. Depois eles vão fazer perguntas entre eles, porque, como a gente disse, não necessariamente eles concordam entre si. Por isso, na sequência, nós vamos pedir que eles façam perguntas entre eles, para que possam esclarecê-las. E, na sequência, nós faremos as perguntas de vocês. Então, peço, por favor, paciência. Né? Eu sei que todo mundo tem... Anotem, por favor, deixem tudo anotado, as coisas que vocês chamam a atenção, para que a gente possa se aproveitar o melhor da presença das pessoas que estão aqui conosco para nos ajudar. Tá bom? Então, vou pedir agora que a Luísa, né, que é a nossa segunda panelista, nos ajude a esclarecer. Ela trouxe aqui alguns elementos demonstrativos. É isso, né, Luísa? Está aqui na nossa mão. E se alguém não assinou ainda a lista de presença, eu vou passar para que você passe para trás. Acho que as pessoas que estão lá atrás ainda não... Se vocês tiverem caneta, tá bom? Você coloca, por favor. Uma palestra. Vou colocar o seu... Fala. Você pega o céu, não vai embora. Tá? Vai. Vou procurar, tá? Calma. Você fez a planificação? Pode sim. Tem uma reunião, você vai ligar, o seu nome vai ligar para você, tá bom? Como é o seu nome? Como? Diga mesmo. Tá, eu vou ligar para você, tá? Obrigada.